Atenção! Nesse vídeo você vai saber em detalhes o que é o PSS e por que eu utilizo ele sempre que for necessário e o quanto ele é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para avaliação de estresse. E o porquê disso. 2. Como o estresse percebido vem impactando profundamente os sintomas dos meus clientes e os resultados que eu tenho obtido no consultório terapêutico. Ponto 3. Dicas práticas utilizadas por mim para aplicar o PSS de maneira eficaz e usar os resultados para intervenções mais direcionadas. E finalmente, ponto 4. Um exemplo real da minha prática clínica que eu ainda vou compartilhar com você, mostrando como um cliente conseguiu virar o jogo ao entender os seus níveis de estresse percebido. Portanto, se você quer entender como o estresse está mexendo com os seus clientes e, mais importante, como ajudar a transformar isso, fica comigo, porque a parte mais reveladora desse tema eu vou deixar para o final, viu? Então, vamos começar o assunto. Olá, eu sou o Fernando Dias, ex-psicólogo por decisão própria e, como sempre, no final do vídeo eu te digo o porquê, e terapeuta cognitivo-comportamental. E este é o canal Viver de TCC, onde nós falamos assuntos sobre terapia cognitivo-comportamental para um público super fiel, oferecendo conteúdos ricos para psicoterapeutas, psicólogos, para médicos e para todos os profissionais interessados em saúde mental. E vamos começar já pelo primeiro ponto. O que é o PSS? Porque ele é uma ferramenta das mais utilizadas no mundo para avaliação clínica do estresse. Vamos lá! Bem, para começo de conversa, foi o Shelton Cohen, um renomado psicólogo e pesquisador americano, professor da Carnegie Mellon University, que criou esse instrumento simples, mas incrivelmente eficaz, que tem sido amplamente usado em pesquisa na psicologia e também na prática clínica, pela sua confiabilidade e precisão. E o inventário de estresse percebido nada mais é do que uma escala psicológica desenvolvida para medir o grau em que as pessoas percebem situações nas suas vidas como estressantes. Isso porque, diferentemente de outras ferramentas que existem por aí, o PSS não avalia eventos específicos de estresse, mas sim como um indivíduo percebe e reage a esses eventos, o que torna especialmente o PSS mais útil em contextos onde as respostas subjetivas têm um grande impacto nos resultados terapêuticos. Ou seja, o grande resultado do PSS, portanto, está no fato de que ele aborda o estresse como algo percebido, ou seja, focado na experiência pessoal do cliente, ao invés de buscar uma medida objetiva. E é exatamente essa abordagem que faz dele uma das ferramentas mais utilizadas no mundo. Ah, eu entendi. O PSS é tipo aquela pessoa que pergunta como você está se sentindo com isso. Em vez de só olhar o termômetro e dizer que está tudo bem, faz sentido, mas será que ele aguenta ouvir um "tô péssimo"? Exatamente, Guilherme. E quando o cliente responde "tô péssimo", é justamente nessa resposta que ele nos dá a chave para começar a transformar a percepção dele. Deixa eu te explicar isso melhor, mas primeiro, se você está gostando do vídeo, lembre de dar like e se inscrever no canal, porque eu tô tentando ser um youtuber, tá bom? Explica direitinho aí, que eu te dou um like no final. Ok, Guilherme, combinado. Ah, o Guilherme? Bom, ele é o tipo meio ajudante não oficial aqui do canal. Sabe aquele sujeito que sempre tem um comentário no momento certo e que de vez em quando ele se torna uma espécie de mala sem alça para tirar a gente do sério? Pois é ele. A sorte dele é que ele sempre faz isso de um jeito divertido, claro. Então, Guilherme, quando o cliente diz "tô péssimo", na verdade ele está te dando um mapa emocional cheio de pistas sobre o que realmente está acontecendo na vida dele. É tipo quando você abre uma gaveta bagunçada e no meio de tudo você encontra uma foto antiga que explica um monte de histórias. Pois é, essa resposta não é só um desabafo, ela é uma oportunidade de ouro pro terapeuta. E você sabe o porquê? Porque é ali onde a gente começa a trabalhar as distorções, os pensamentos automáticos e toda aquela bagunça emocional que está bagunçando a vida do cliente. Ou seja, o objetivo é fazer com que o cliente enxergue a própria bagunça, compreenda as razões por trás daquela bagunça
bagunça e, o mais importante, aprenda a lidar com isso. O que significa, no final das contas, que não é sobre entregar soluções prontas, é sobre ajudar o cliente a construir ferramentas para lidar com os seus desafios de vida. Olha, tá fazendo sentido, mas ainda acho que organizar gavetas seria mais fácil. Tá, brincadeira. Continua aí que eu vou dar o meu like aqui. Já deveria ter dado. E olha só, Guilherme, daqui a pouquinho eu vou te mostrar como aplicar o PSS no seu consultório de forma prática. Mas antes, vamos entender por que essa percepção subjetiva pode fazer toda a diferença no processo terapêutico. Porque é aqui onde mora o segredo para transformar o estresse num aliado. E eu já vou contar mais sobre isso, portanto, continua ligado. Agora vamos passar para o ponto 2. Como o estresse percebido impacta profundamente os seus clientes e os seus resultados no consultório. Como eu te falei, o estresse percebido funciona como um filtro emocional que colore a forma como o cliente vê o mundo ao seu redor. Não se trata só do que está acontecendo na vida dele, mas como ele interpreta essas situações e eventos externos. Imagina que dois clientes diferentes percam o ônibus para o trabalho, enquanto um pensa, que sorte, eu ganhei o tempo para tomar um café mais tranquilo. O outro pode pensar, isso vai arruinar com o meu dia. E é essa interpretação, mais do que o próprio evento em si, que define o impacto emocional e comportamental de cada cliente. Aliás, se você tem conhecimento das terapias contextuais e da terceira onda, você deve compreender bem o quanto o contexto é importante em cada um desses dois casos que eu te falei, não é? E as terapias de terceira onda eu vou abordar aqui no canal sim, mas em outros vídeos. Bom, voltando, no consultório, o estresse percebido tende comumente a gerar um efeito dominó, ou seja, os clientes que percebem situações como mais estressantes do que realmente elas tendem a ser, eles terminam apresentando níveis mais altos de ansiedade e irritabilidade, e até sintomas físicos, como, por exemplo, dores de cabeça ou insônia. E sabe o que é mais desafiador? Muitas vezes eles nem se dão conta que eles estão presos nesse ciclo estressante. Eles chegam dizendo que estão sobrecarregados ou que eles não aguentam mais, mas sem entenderem o papel central que a sua percepção tem nesse processo. Mas olha só que agora é que vem a parte interessante. É que a forma como o cliente percebe o estresse não só afeta o bem-estar dele, mas também os resultados da terapia. O que significa que um cliente com alta percepção de estresse pode ter mais dificuldade em implementar estratégias, porque tudo parece grande, incontrolável para ele. Já já eu vou te mostrar também como o PSS pode revelar esses padrões e ajudar a mudar essa percepção também. Só que antes, deixa eu te vender o meu peixe, bem rapidinho. Já vai me pedir dinheiro, né? Quer ver que é isso mesmo? Eu vou pedir dinheiro sim, Guilherme, porque ninguém vive sem dinheiro. Deixa eu te explicar. É que eu possuo um curso pago, bem baratinho, chamado de Introdução Prática à Terapia Cognitivo-Comportamental, que você deve comprar para me ajudar, porque é através dele que eu sustento o canal. E eu te garanto que o curso custa mais barato do que um cinema, cujo filme não tem sequer 2 horas, enquanto que o curso tem 7 horas, tá bem? Você consegue perceber a vantagem? Pois é. E detalhe, se você clicar no link que está no primeiro comentário fixado, você ainda vai ter direito de assistir a 4 aulas grátis do curso que está super bem avaliado e ainda por cima hospedado na maior plataforma de cursos online do mundo. Então corre lá e vamos nos ajudar juntos, tá bem? Agora sim, vamos ao ponto 3. Quais são as dicas práticas para se aplicar ao PSS de maneira que ele seja eficaz e possa ser utilizado para que a gente consiga obter resultados para uma intervenção mais direcionada com o cliente? Bem, acontece que a aplicação do Inventário de Estresse Percebido, ou PSS, é tão simples quanto ela é poderosa. E quando ela é usada corretamente, ela pode transformar o rumo de cada sessão com o seu cliente. E o primeiro passo que você tem que dar é explicar o propósito da escala para o cliente, dizendo alguma coisa como: essa ferramenta vai nos ajudar a entender como você está percebendo
percebendo as situações do dia a dia e como isso pode estar influenciando o que você sente e o que você faz. Isso ajuda a criar engajamento e a contextualizar o uso da avaliação para o cliente. Depois disso, o ideal é que você oriente o cliente sobre como ele preenche o PSS, que você reforce que não existem respostas certas ou erradas, só existem percepções pessoais. Uma dica é pedir que ele imagine os últimos 30 dias ao responder cada questão. Isso torna a avaliação mais específica e evita respostas genéricas. Feito isso, você analisa os resultados e aqui entra um ponto crucial. Não se limite aos números finais. Use as respostas como uma porta de entrada para explorar as crenças, os pensamentos automáticos e as emoções subjacentes a eles. Por exemplo, se um cliente relata que frequentemente ele se sente fora de controle, você pode perguntar: o que leva você a se sentir assim? Em que momentos essa sensação de falta de controle acontece com mais frequência? E com os resultados nas mãos, você pode direcionar as intervenções com muito mais precisão do que se você não tivesse esse conhecimento avaliado. Isso significa que, enquanto um cliente com alta percepção de estresse pode se beneficiar de estratégias de reestruturação cognitiva, outro com percepção mais moderada pode responder melhor a técnicas de mindfulness e relaxamento já desde o início da terapia. Já eu vou compartilhar um exemplo prático de como eu utilizei o PSS com o cliente e como os insights que surgiram foram tão transformadores que mudaram a direção da terapia com ele. Aliás, esse já vai ser agora o ponto 4. Um exemplo real que eu vou compartilhar com você. Portanto, nada de fazer suspense. Vamos logo para a prática. Essa se trata da história do Gustavo, um profissional de TI que chegou ao meu consultório completamente esgotado. Ele descrevia a rotina dele como uma montanha-russa emocional. Prazos apertados, reuniões intermináveis e a constante sensação de que nada do que ele fazia era suficiente. Na avaliação inicial, percebi que ele associava o estresse à carga de trabalho que ele tinha. Entretanto, ao eu aplicar o PSS, uma coisa surpreendente surgiu. O nível elevado de estresse do Gustavo, percebido, não estava ligado à carga de trabalho, mas à forma como ele se cobrava e reagia aos imprevistos que surgiam durante as tarefas que ele tinha de fazer. Imprevistos que nada tinham a ver com o desempenho dele diretamente. E ao nós analisarmos os resultados, ficou claro que o Gustavo interpretava qualquer falha como um reflexo direto da sua competência. Por exemplo, se um sistema travava, ele imediatamente pensava: eu devia ter previsto isso. E quando eu mostrei para ele que o PSS tinha revelado essa tendência, ele ficou impressionado. Ele me falou uma coisa como: eu nunca tinha parado para pensar que o problema não era só o trabalho, mas como eu me via diante dessas soluções. E isso abria um espaço para que nós trabalhássemos com a reestruturação cognitiva. Porque, olha só, uma das crenças mais marcantes do Gustavo era a seguinte: se não for perfeito, não serve. E juntos nós identificamos formas de questionar e flexibilizar essa ideia, fazendo perguntas do jeito: o que seria uma resposta mais realista em cada uma dessas situações que você me trouxe? Uma vez que perfeição é uma coisa que meio não existe, né? Ou então, como você pode lidar com isso sem se sentir tão responsável? Ah, então quer dizer que o Gustavo era tipo aquele amigo que tenta fazer um churrasco e se culpa a si mesmo se a chuva começar? Parece que ele precisava de um guarda-chuva, hein, Fernando? Exatamente, Guilherme. Até porque ele trabalhava numa equipe e o conjunto da obra nunca podia ser considerado, obviamente, responsabilidade completamente dele, não é verdade? Acha? Olha, com a terapia, o resultado foi transformador. Em poucas semanas, o Gustavo começou a relatar mudanças práticas no dia a dia e ele passou a delegar tarefas para os colegas e aceitar que nem tudo dependia dele e, principalmente, a celebrar pequenos progressos sem se criticar tanto como ele vinha fazendo naturalmente. E sabe o que foi mais interessante disso? Que ele mesmo disse que
Antes eu achava que eu precisava eliminar o estresse. Agora eu percebo que, ao entender como o estresse funciona, eu consigo usar o estresse a meu favor. Isso mostra como o PSS não é só uma ferramenta de diagnóstico, mas é um ponto de partida para nós refletirmos as mudanças que podem virar o jogo na vida do cliente. Isso em situações reais. Deu para você perceber isso? Se trata de um ponto de partida para você aprofundar a reestruturação cognitiva. Mas agora me fala uma coisa. Você tem usado o PSS nas suas consultas? Fica paradinho aí que já eu vou te entregar umas dicas extras para integrar o PSS no seu arsenal terapêutico. Porque o assunto ainda continua, viu? O fato, pessoal, é que a história do Guilherme, ela é a prova de que o estresse, quando ele é bem compreendido, ele deixa de ser um vilão incontrolável e se transforma numa oportunidade de crescimento. Tá ok? Com relação a isso, todos nós concordamos até agora. Então, eu te lanço um desafio. Escolhe um cliente que você acha que pode estar sobrecarregado e aplica nele o PSS. E antes mesmo de você trabalhar nos resultados, observa o tanto quanto trazer logo à tona a percepção do estresse pode abrir novos caminhos para o seu diálogo. E a dica que eu te prometi é a seguinte: aproveite para explorar junto com o cliente o que está por detrás de cada resposta do PSS. Porque são várias respostas. E pergunte uma por uma, não só o que ele sentiu enquanto respondia aquilo, mas também por que aquela sensação surgiu. Por exemplo, se o cliente responder que frequentemente ele sente que não consegue lidar com as coisas, você pode perguntar: o que faz você pensar assim? Existe algo específico que desencadeia essa situação? Essas perguntas, elas te ajudam a identificar crenças centrais e distorções, já desde o começo, que podem estar perturbando e ainda por cima perpetuando o estresse percebido. E mais, use essas respostas para aprofundar o vínculo terapêutico. Mostre ao cliente que você está verdadeiramente interessado em entender a perspectiva dele sobre a sua realidade. Ou seja, usar frases como: olha, isso faz muito sentido no contexto que você me trouxe. Ou, por exemplo, é interessante como esse padrão aparece em diferentes áreas da sua vida, não é? Reforçam que a experiência dele é válida e importante para você. Essa postura colaborativa não só facilita o engajamento no processo, mas também encoraja o cliente a se abrir mais e a confiar no seu trabalho terapêutico. Agora, se ficou alguma dúvida ou se você tem uma experiência fantástica e enriquecedora de como você aplicou o PSS na sua prática clínica, compartilhe conosco nos comentários, porque todos nós queremos saber. Só lembra de escrever a palavra mágica inventário de estresse percebido, vírgula, seu comentário, porque dessa forma você me ajuda a saber qual vídeo você estava assistindo quando você comentou, e eu vou poder te responder de uma forma mais adequada, tá bom? Outra coisa é que, se você quiser ver a todos os vídeos do canal na sequência das postagens que nós fizemos, é só ir na aba playlist e procurar a playlist escrita com o título Todos os Vídeos do Canal. Lá você vai ver todos os vídeos, desde o primeiro até o último. Ah, e sabe quando eu te disse sobre eu ter deixado de ser psicólogo? Pois é, o motivo foi para atender a legislação brasileira, porque eu não posso atender como psicólogo morando fora do Brasil. Compreendeu? Só como terapeuta mesmo. E nos vemos no próximo vídeo. E eu estou indo ao cinema. Fui!